O conflito que definiria o destino de uma nação não começou nos campos de batalha, mas no silêncio inquieto de um ventre materno. Rebeca, esposa de Isaque, sentia uma agitação fora do comum em seu interior, como se duas forças colidissem antes mesmo de verem a luz do dia. Ao buscar a voz divina, recebeu uma profecia que ecoaria por milênios. Em seu ventre, duas nações lutavam, e o mais velho seria servo do mais novo. Quando o momento do parto chegou, o primeiro a emergir foi Esaú, ruivo e coberto de pelos como um manto de lã. Logo atrás, segurando firmemente o calcanhar do irmão, surgiu Jacó, cujo nome significava aquele que suplanta ou que segura o calcanhar. Desde o primeiro segundo, a rivalidade estava selada. À medida que cresciam, o abismo entre os gêmeos se tornava intransponível. Esaú tornou-se um homem da terra, e um caçador impetuoso e habilidoso, cujo vigor físico e cheiro de mato encantavam seu pai, Isaque. O patriarca via no primogênito a continuação da linhagem de guerreiros e provedores. Já Jacó era o oposto absoluto. Homem caseiro, reflexivo e extremamente astuto, ele preferia o abrigo das tendas e a companhia de sua mãe, Rebeca, que via nele a sensibilidade e a inteligência necessárias para liderar de uma forma diferente. Essa preferência dividida na família criou um ambiente de tensão constante, onde o favoritismo alimentava a semente da discórdia. A primeira grande rachadura na relação fraternal ocorreu em um dia de exaustão. Esaú retornou do campo, faminto e desfalecido, enquanto Jacó preparava um guisado de lentilhas, cujo aroma preenchia o ar. Aproveitando-se da vulnerabilidade e do imediatismo do irmão, Jacó propôs uma troca absurda: o prato de comida pelo direito de primogenitura. Para Esaú, um homem que vivia apenas o presente, a herança espiritual e material parecia pouco valiosa diante de um estômago vazio. Ele jurou e vendeu seu legado por uma tigela de guisado vermelho, desprezando o que era sagrado por um desejo momentâneo. Jacó, o estrategista, agora possuía o direito legal, mas ainda lhe faltava a bênção profética do pai. Anos mais tarde, com Isaque envelhecido e a visão obscurecida pela cegueira, chegou o momento de transmitir a bênção final. Rebeca, temendo que a profecia divina fosse esquecida, arquitetou um plano audacioso. Enquanto Esaú saía para caçar a refeição favorita do pai, Jacó, sob as instruções da mãe, preparou um cabrito e vestiu as roupas do irmão. Para enganar o tato de Isaque, e ele cobriu as mãos e o pescoço com peles de cabrito, mimetizando a aspereza de Esaú. O encontro foi carregado de tensão. Isaque estranhou a voz de Jacó, mas o cheiro dos campos nas roupas e a textura dos pelos nos braços o convenceram. Em um ato de engano profundo, Jacó recebeu a bênção da abundância, do domínio e da proteção divina que originalmente pertencia ao primogênito. Quando Esaú retornou e descobriu que seu irmão havia roubado a bênção que restava, um grito amargo e terrível rasgou os céus de Canaã. O ódio se instalou em seu coração como uma chama incontrolável. Ele jurou que, assim que os dias de luto por seu pai passassem, mataria Jacó com suas próprias mãos. O medo tomou conta da casa de Isaque. Rebeca, percebendo que a vida de seu filho preferido estava em perigo iminente, ordenou que Jacó fugisse para a terra de seus parentes em Harã. Sem nada além de um cajado e a promessa de uma bênção que ele havia conquistado através da mentira, Jacó partiu para o exílio solitário. No caminho, exausto e cercado pela escuridão do deserto, Jacó deitou-se para dormir, usando uma pedra como travesseiro. Ali, em seu momento de maior desamparo, o divino o encontrou. Em um sonho vívido, ele viu uma escada que tocava os céus, com anjos subindo e descendo. No topo, o próprio Deus confirmou a aliança feita com Abraão e Isaque, prometendo protegê-lo e multiplicar sua descendência. Jacó acordou trêmulo, percebendo que aquele lugar era a porta dos céus.
e o chamou de Betel. Antes de continuar, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo. Embora tivesse recebido a promessa, Jacó ainda era o homem que confiava em sua própria esperteza. Ao chegar às terras de seu tio Labão, ele acreditava estar no controle, mas mal sabia que estava prestes a encontrar um adversário que refletiria cada uma de suas manipulações. Ao chegar às terras de Harã, o cansaço da fuga e a incerteza do futuro pesavam nos ombros de Jacó, mas o destino reservava um encontro que mudaria o curso de sua vida. No calor de uma tarde, junto a um poço onde os pastores se reuniam, ele avistou Raquel, a filha mais nova de seu tio Labão. A beleza dela e a conexão imediata foram tão intensas que Jacó, em um ímpeto de força e galanteio, removeu sozinho a enorme pedra que cobria a boca do poço para dessedentar o rebanho da moça. Naquele instante, o homem que vivia de estratégias frias foi dominado por uma paixão avassaladora. Ao ser acolhido na casa de Labão, ele não pediu ouro ou terras como recompensa pelo seu trabalho, mas sim a mão de Raquel em casamento. O acordo foi selado. 7 anos de serviço. Para Jacó, aquele longo período pareceu durar apenas alguns dias, tamanha era a força do amor que nutria por ela. No entanto, o suplantador estava prestes a provar do próprio veneno. Na noite do banquete nupcial, em meio à penumbra e sob o véu que escondia o rosto da noiva, Labão executou um plano de mestre. Ele substituiu Raquel por Lia, sua filha mais velha, cujos olhos eram descritos como sem brilho ou ternos, em contraste com a vivacidade da irmã. Somente com a luz da manhã é que Jacó percebeu a terrível verdade. Ele havia sido enganado. A dor da traição ardeu em seu peito, e o confronto com Labão revelou uma ironia cruel. O sogro justificou o ato, dizendo que, naquelas terras, não se entregava a mais nova antes da primogênita. Jacó, que havia roubado a bênção do irmão mais velho, agora era forçado a aceitar a primogênita que não desejava. Para finalmente ter Raquel, ele foi obrigado a trabalhar mais 7 anos, totalizando 14 anos de servidão por um amor que já deveria ser seu. A vida na casa de Labão tornou-se um campo de batalha emocional e espiritual. Jacó se viu preso em uma teia de rivalidade feminina, onde Lia, sentindo-se rejeitada, buscava desesperadamente o afeto do marido através da fertilidade, dando-lhe filhos um após o outro. Raquel, por sua vez, sofria com a esterilidade inicial, o que gerava um ambiente de tensão constante, orações angustiadas e uma competição silenciosa que ecoava pelas tendas. Enquanto sua família crescia, e a Jacó também sentia o peso da exploração de seu sogro. Labão era um negociante implacável que mudou o salário de Jacó 10 vezes, sempre tentando tirar vantagem da habilidade do sobrinho com os rebanhos. Mas o que Labão não contava era com a intervenção divina. Através de métodos que misturavam sabedoria pastoral e um favor sobrenatural, Jacó viu seus próprios rebanhos prosperarem de forma inexplicável. As ovelhas mais fortes nasciam com as marcas que Jacó havia acordado como seu pagamento, transformando o servo em um homem de posses vastas, despertando a inveja e o ressentimento dos filhos de Labão. Após 20 anos de exílio, a atmosfera em Harã tornou-se insustentável. O olhar de Labão não era mais o mesmo, e a voz de Deus ecoou no coração de Jacó, ordenando que ele retornasse à terra de seus pais. Aproveitando uma ausência do sogro, Jacó reuniu suas esposas, seus filhos e seus imensos rebanhos e fugiu secretamente em direção a Canaã. A perseguição foi imediata. Labão alcançou o grupo nas montanhas de Gileade, e o confronto foi carregado de mágoas acumuladas por 2 décadas. Acusações de roubo e ingratidão foram lançadas de ambos os lados, mas o medo de uma intervenção divina impediu Labão de agir com violência. Eles ergueram um monumento de pedras como um pacto de separação, uma fronteira que nenhum dos dois deveria cruzar para fazer mal ao outro.
Labão voltou para o norte, e Jacó seguiu para o sul, mas a liberdade recém-adquirida trouxe consigo um terror antigo que ele havia tentado enterrar. Mensageiros foram enviados à frente para sondar o terreno, e voltaram com uma notícia que gelou o sangue de Jacó. Seu irmão Esaú estava vindo ao seu encontro, e não estava sozinho. Ele liderava um exército de 400 homens armados. O fantasma da vingança jurada há 20 anos agora ganhava forma e se aproximava rapidamente. Jacó, em um estado de pânico absoluto, dividiu sua família e seus bens em 2 acampamentos, raciocinando que, se um fosse atacado, o outro poderia escapar. Ele elevou uma oração desesperada a Deus, reconhecendo que não era digno de tamanha misericórdia, mas clamando pela promessa de proteção. Naquela noite, às margens do ribeiro de Jaboque, após enviar tudo o que possuía para o outro lado da margem, Jacó ficou completamente só na escuridão. O silêncio do deserto era quebrado apenas pelo som das águas, mas ele não estava realmente sozinho. Nas sombras, uma figura misteriosa e poderosa se manifestou, e antes que Jacó pudesse entender, ele se viu travando uma luta física e visceral. Não era apenas contra um homem, e não era apenas contra seu passado. Jacó estava prestes a enfrentar o combate que definiria não apenas seu nome, mas o destino de toda a sua linhagem. A solidão nas margens do ribeiro de Jaboque era absoluta e cortante. Jacó, agora desprovido de todos os seus bens e familiares que haviam cruzado a correnteza na penumbra, encontrava-se diante do espelho implacável da própria alma. O silêncio do deserto era interrompido apenas pelo movimento frenético das águas, um som que parecia sussurrar as memórias de cada manipulação, cada fuga e cada mentira que o trouxeram até aquele momento de isolamento total. No entanto, o retiro foi subitamente quebrado. Um homem, cujas feições permaneciam ocultas pelas sombras densas da noite, lhe surgiu e o agarrou com uma força sobrenatural. O que começou como um confronto físico tornou-se uma batalha épica pela sobrevivência espiritual e existencial. Jacó não lutava apenas contra um oponente desconhecido, ele lutava contra o peso de sua própria natureza de enganador, recusando-se a ser derrotado pelos seus medos mais profundos e pela culpa que o perseguia. A luta perdurou por toda a noite, uma exaustiva dança de resistência sob o manto indiferente das estrelas. Quando os primeiros raios de luz começaram a clarear o horizonte, revelando a silhueta daquele ser misterioso, Jacó sentiu um toque súbito e certeiro na articulação de sua coxa. O tendão se deslocou instantaneamente, e uma dor excruciante percorreu seu corpo, fazendo suas pernas fraquejarem diante da superioridade do adversário. No entanto, em um ato de tenacidade desesperada, ele não soltou seu oponente. Pelo contrário, agarrou-se a ele com ainda mais fervor, as unhas cravadas na veste do desconhecido. "Deixa-me ir, pois já rompe o dia", disse o estranho com uma voz que ecoava autoridade. A resposta de Jacó, carregada de agonia, suor e uma ponta de esperança, selou seu destino. "Não te deixarei ir, se não me abençoares." O ser então perguntou seu nome. Ao pronunciar Jacó, ele finalmente admitiu ser o suplantador que sempre fora. Mas a voz divina declarou que seu nome não seria mais Jacó, mas Israel, pois ele havia lutado com Deus e com os homens, e prevalecido. O sol nasceu glorioso sobre Peniel, enquanto Israel mancava, marcado fisicamente para que nunca mais esquecesse que sua verdadeira força agora vinha da sua rendição ao sagrado. Ao longe, o horizonte se cobriu de uma nuvem de poeira. Esaú estava chegando com seus 400 homens armados. O medo tentou retornar, mas o novo homem, Israel, avançou à frente de todos, protegendo sua família com o próprio corpo. Ele se prostrou 7 vezes em terra, humilhando-se diante do irmão que outrora enganara com um prato de lentilhas e peles de cabrito. A tensão era palpável no ar, até que o inesperado aconteceu.
Esaú, o guerreiro impetuoso, não sacou a espada. Ele correu, lançou-se ao pescoço de Israel e o abraçou com uma sinceridade que as décadas de rancor não puderam apagar. Ambos choraram copiosamente, e naquele abraço fraternal, a vingança morreu para dar lugar a uma redenção que só o perdão genuíno poderia arquitetar. Após a reconciliação, Israel sentiu o chamado para retornar às suas raízes espirituais mais profundas. A Deus o ordenou a subir a Betel, o lugar sagrado onde a escada celestial aparecera anos atrás. Antes de partir, Israel exigiu uma purificação total de sua casa e de seus servos. Todos os ídolos estrangeiros e adornos, ligados à antiga vida de enganos em Harã, foram entregues a ele e enterrados sob um grande carvalho em Siquém. Era o fim definitivo de uma era de dubiedade e deuses falsos. Em Betel, Israel ergueu um altar de pedra e renovou a aliança eterna, reconhecendo que o Deus de seus pais agora era, verdadeiramente, o seu próprio Deus. A bênção que ele uma vez tentara roubar através da fraude, agora lhe pertencia por direito divino e por uma transformação radical de caráter. Contudo, a jornada final de Israel também foi marcada por despedidas que testaram sua nova fé. Rachel, o grande amor de sua vida, faleceu ao dar à luz seu segundo filho, Benjamim, deixando um vazio imenso em seu coração, enquanto ele a enterrava no caminho de Éfrata. Pouco depois, Israel e Esaú se reuniram mais uma vez, mas agora em luto, para sepultar o pai, Isaque, na caverna de Macpela. O legado de Jacó, agora transformado em Israel, estava consolidado em seus 12 filhos. Embora fossem homens imperfeitos, eles carregavam o destino de se tornarem as 12 tribos da nação eleita. A história de Jacó termina provando que Deus não escolhe os capacitados, mas lapida os escolhidos através do fogo e da luta. O enganador morreu nas águas de Jaboque para que um príncipe pudesse liderar uma nação eterna, mostrando que nunca é tarde para mudar o nome e o destino.